Bom dia a todos e todas. Estou pronto? Estou pronto? Bom dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Bem-aventuradas vocês, mães, no seu dia, o dia escolhido para fazer essa memória, essa comemoração. Feliz Dia das Mães. Eu fiquei confuso, pensei, meu Deus. Feliz Dia das Mães. Eu não queria ser seu filho. Pergunta por quê? Por quê? Porque daí eu não poderia casar com você. Pronto, essa piadinha foi combinada. Bom dia, gente. Bom dia para todos. Estamos aqui mais uma vez, nesse domingo do Dia das Mães. Uma aula de presente. Um modo de explicar por que eu não suspendi a aula de hoje. Ele não gosta de suspender. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje é o nosso 10º encontro deste curso chamado Jesus e a Política. Nós fizemos 2 aulas de apresentação e agora estamos na 10ª aula da exposição do conteúdo. Bom, quem está seguindo as aulas já sabe por que nós estamos fazendo esta associação entre Jesus e a política. Poderia parecer tão estranho misturar Jesus, o Filho de Deus, com a política. Parece uma coisa tão profana. Mas Jesus se fez carne e habitou entre nós e encarnou tudo o que somos, encarnou toda a nossa vida. E por isso nós podemos falar de Jesus e a política. Esse curso está dividido em 4 partes, sendo a primeira relacionada aos romanos como o poder dominador. A segunda parte, que é a que estamos agora, é aquela relacionada aos judeus, à elite judaica, que coopera com os romanos, faz um papel de mediação, pacificando o povo, convencendo o povo a submeter-se aos romanos, em troca de privilégios e de licenças que os romanos dão a eles. Esta dominação não é pacífica, ou seja, ela não é sem contra-reações. Então, na terceira parte desse curso, nós vamos estudar as diversas reações do povo, desde aquelas mais pacíficas ou passivas, até aquelas agressivas, e todas elas estão presentes nas páginas do Evangelho, mas nem sempre fica claro para as pessoas este estado de coisas, essa situação tensa nas páginas do Evangelho. Mas é importante fazer esse resgate para a gente entender o que é que está acontecendo. Desculpem. Na 4ª parte do curso, nós vamos então nos concentrar especificamente na pessoa de Jesus, como Jesus se comporta, se conduz, o que ele fala, como ele trata, como ele pensa sobre estas esferas de dominação e contra-dominação. Então, todo o início de aula eu faço essa recapitulação, mais ou menos como aquele mapa que você vê assim nos shoppings, nos grandes estabelecimentos, né? Você está aqui, né? Então eu dou o mapa. Nesta segunda sessão em que nós estamos estudando então o poder da elite judaica, e eu dividi em 4 subsistemas. É claro que essa divisão é apenas didática. Na vida real, no chão da vida, estas coisas não aparecem separadas. Pelo contrário, elas estão concatenadas entre si, formando um grande complexo que envolve a nossa vida. E como eu tenho falado desde o início do curso, essas esferas de poder nos atingem pesadamente, mas por sua própria natureza, elas se invisibilizam, de modo que a gente não as enxergue, não se dê conta delas. Assim como o peixe na água não vê a água porque está dentro dela, nós também estamos tão imersos nessa rede de poder que nós não as enxergamos. Então, um dos objetivos desse curso é fazer com que a gente enxergue essas estruturas de poder. Temos que desmascarar
estas estruturas de poder, enxergá-las e reagir a elas, né? Para não sermos, então, parte dessa cooptação, parte desta alienação. Bom, os 4 subsistemas, então, que nós estamos estudando na esfera das autoridades judaicas, são 4 grandes temas. Um deles é tão grande que levou 4 aulas, estou terminando agora, nesta aula. É o subsistema político-religioso. E hoje vai ficar muito claro porque é que eu estou fazendo esse binômio e tratando-os como se fossem uma coisa só. Política e religião, né? O nosso mundo tenta separar essas 2 esferas, mas vocês vão ver que nós estamos mais perto desse estado de coisas antigo do que daquela modernidade racional que a gente imagina. O segundo subsistema que eu vou começar no próximo... Começar não, vou tratar em apenas uma aula no próximo domingo, é o jurídico penal. Sempre que eu falo desse jurídico penal, eu faço vocês lembrarem do caso do próprio Jesus, que envolveu 2 sistemas jurídicos, né? O judeu e o romano. Ali fica muito claro que se tratam de 2 sistemas. O terceiro subsistema é o fiscal templário. O que significa isso? Significa que os romanos tinham seu sistema tributário, mas os judeus, as autoridades dos judeus, também tinham seu sistema tributário. E acaba se tornando, então, uma dupla tributação, algo meio parecido com a nossa vida hoje. E o quarto subsistema, socioeconômico, e também eu trato numa bocada só, né, socioeconômica. Então, repetindo, político-religioso, jurídico-penal, fiscal templário, esse templário está aí para lembrar que é o templo, né, e socioeconômico, ok? Então, os 4 subsistemas. Consigo, né? Sim, vai aí em cima, ali na introdução, ali, ó, você vê ali os 4 sistemas. Bom, o sistema, então, político-religioso, eu tratei em 4 aulas. Nas primeiras 3, nas 3 aulas anteriores, eu me dediquei a identificar os personagens. Então, nós falamos sobre os sacerdotes, os levitas, os saduceus e fariseus. Na aula passada falamos sobre escribas, mestres e anciãos, doutores, intérpretes e tal, e anciãos. Hoje eu quero dar uma aula muito importante, sem a qual esta análise, esta exposição não estaria completa, que é aquela das instituições. Então, as aulas passadas, as 3 aulas passadas, eu identifiquei esses personagens como se eles estivessem isolados, né? Como se fosse um álbum de figurinhas, em que eu mostro, aqui está o sacerdote, aqui está o saduceu, aqui está o fariseu, aqui está o escriba, aqui está o mestre. Mas nada disso poderia ser compreendido se nós agora não associarmos estas autoridades, estes personagens, às suas instâncias de poder. Pense comigo, toda a autoridade para operacionalizar seu poder, sua esfera de atuação, se serve de instituições e de instrumentos de poder. Então, cada uma dessas autoridades tem uma esfera de atuação, tem um lugar de atuação. E esse lugar é concreto, é um lugar real e também simbólico. Porque embora o judeu possa estar longe daquele lugar, daquela sede de poder, simbolicamente esta instituição engloba, vincula a todos, né? Além das instituições, nós poderíamos falar das regras, das leis, das tradições, que podem estar escritas em códigos ou não. E nessas sociedades antigas, muitas vezes, não estavam escritas.
Então agora é a hora, Rimona, a aula de hoje é o momento em que nós vamos associar essas autoridades com suas instituições e com seus códigos de poder, para a gente então agora ter uma visão mais completa do peso que essas autoridades têm sobre o povo. Para ser didático e para caber na aula de hoje, eu vou mencionar 3 instituições. É claro que a gente poderia ser mais rico do que isso, poderia ir mais longe, mas eu acredito que com essas 3 vocês já terão uma visão bem boa, bem adequada para os objetivos desse curso. Talvez ouçam falar, já tenham ouvido falar, mas não tenham uma ideia clara do que significa e que papel, né, qual play essas instituições jogam, né, no estado de coisas do mundo de Jesus. Essas instituições são, 2 pontos, abre aspas, templo, sinédrio e sinagogas. Então percebam que eu estou falando numa certa ordem de importância, no singular e no plural. Então, templo só tem um, é o de Jerusalém. Sinédrio, é possível que haja outros sinédrios, mas eu vou ficar com a tese tradicional do grande sinédrio de Jerusalém. Um tipo de STF junto com Congresso Nacional, junto com magistrado da igreja, né? Uma casa de autoridade múltipla, né? Multifacetada, porque pega política, legislação e religião, tudo numa bocada só. E o terceiro termo, sinagogas, eu coloco no plural, obviamente, porque tem incontáveis sinagogas em toda a região da Palestina e também espalhada por todo o Império, onde houvesse um grupo de famílias judaicas, era possível fazer, então, compor uma sinagoga. As sinagogas têm diferentes tamanhos, diferentes impacto na sociedade, mas digamos assim, aquela instância que está mais presente na vida do povo. Seria como comparar Brasília, né, o Congresso Nacional, que a maioria de nós nunca viu, a não ser pela televisão, versus a Câmara de Vereadores, a Associação de Bairro, ou melhor ainda, uma associação de moradores, ou o síndico, né, o condomínio, por exemplo. Seria, digamos, aquela instância mais presente na vida do cidadão. Claro que amarrando todo esse sistema, né, fazendo desse sistema um todo, um subsistema político-religioso, há a lei, né? E além da lei, as tradições. Então vocês vão perceber que Jesus fala da lei dos judeus, lei de Moisés, e da tradição, que nós poderíamos comparar hoje com aquela jurisprudência, todo aquele corpo de leis e de entendimentos, de súmulas, né? De decisões, de acórdãos, né? Usando a linguagem moderna para a gente entender, que forma este arcabouço de leis que vai regulando todos os atos da vida dos judeus. E a camisa de força, então, agora, que amarra tudo isso, é a ânsia que o povo tem de libertar-se do jugo romano. Mas olha que situação dramática. Para libertar-se do jugo romano, eles vão tornando cada vez mais apertado e cada vez mais pesado o jugo do poder judaico, que está em associação com o poder romano. Então, é uma situação, me parece que tem
um nó, eu não me lembro agora, mas tem um tipo de laço, um tipo de nó, talvez alguém se lembre aí, que quanto mais você tenta se livrar, ele é um tipo de captura, um tipo de armadilha, né? Quanto mais você tenta se livrar, mais ele te aperta. E é usado para capturar animais, alguma coisa assim. Não me lembro agora o nome. Nórdico, não. Não me lembro, não me lembro, mas talvez alguém aí se lembre. É um tipo de laço, né? Que quanto mais você se debate, mais você se prende. Então ele é usado para... É tipo uma camisa de força, né? Mais ou menos isso. Então, eu não vou tratar tanto da lei, né? Porque eu acho que a lei é mais fácil da gente entender o peso dela. Afinal de contas, todos nós vivemos debaixo de leis e regras escritas e não escritas, né? Então esse é o ponto mais fácil de entender. Mas eu preciso, então, agora fazer uma abordagem sobre estas instituições, tá? Esses instrumentos que servem às autoridades. Como eu falei, toda autoridade tem que se servir de instituições e de instrumentos para operacionalizar, para que o seu poder alcance o outro, e o outro, fazendo o seu papel dentro deste jogo, ocupe o lugar de súdito que lhe cabe. Então, esse jogo de poder é como se fosse uma brincadeira de criança, né? Faz de conta que eu sou polícia, faz de conta que você é o bandido. E vamos, então, fazer a nossa brincadeira. O jogo de poder, ele só funciona se as partes envolvidas concordam com o jogo, né? Então ele precisa ser convincente, ele precisa ser um acordo, né? E se não houver acordo, o sistema de poder entra em risco e até de colapso. Por isso o poder sempre terá, nós vamos ver isso na próxima aula, mecanismos de punição. Ele não pode tolerar que um ator deste jogo quebre as regras. Por quê? Porque um ator que quebre as regras coloca em risco todo o sistema, né? Bom, vamos então ao templo dos judeus, tá? Diz que é braço de jiboia. Ah, tá. É nome, talvez nome de um laço, deve ser. Deve ser, ok, braço de tá, jiboia. legal. Ou seja, né, não solta. Exato. Quanto mais você se mexe, mais você se prende até cansar a vítima, né? E ela se submeter. Nós vamos ver, né, em aulas futuras que uma parte do povo se resigna, né? Se lhes forem dadas as chances de reagir, eles reagirão. Por que eles seguem Jesus? Seguem Jesus porque querem saber quais esperanças esse homem promete, né? Vale a pena embarcar na canoa desse cara ou é apenas mais um falso Messias, né? Mais alguém que vai nos levar para uma cilada, né? Bom, vamos então ao templo. O templo, depois seria interessante se vocês tirassem um tempinho depois do almoço, começou, né? As tarefas. Não, hoje é dia das mães, né? Deixa para amanhã. Seria interessante que vocês depois procurassem no Google Imagem maquetes ou representações gráficas, artísticas do Templo de Jerusalém, da planta do Templo de Jerusalém. Seria interessante vocês entenderem mais ou menos como funciona esta estrutura, a proporção, a grandeza do templo em relação aos limites da Jerusalém antiga, né? Se alguém já foi a Jerusalém, já visitou a Terra Santa, tem mais ou menos uma ideia do que é que nós estamos falando. Mas este templo de Jerusalém é o centro da vida judaica, em todos os sentidos. No tempo de Jesus, o templo é o símbolo máximo da nação judaica. Por quê? Porque abaixo dos romanos, ali exerce o poder, a autoridade máxima dos judeus, né? Fora os romanos. Nobis fora os romanos, que é o sumo sacerdote. Então o templo é
o centro da vida judaica, não apenas da Judéia, que é a província do sul, como de todos os judeus da Palestina, pula Samaria, chega em Galileia. Lembra que naquela época a Palestina dos judeus estava dividida com uma cunha no meio, né? Um território estranho no meio, que era o território dos samaritanos. Então você tem a Judéia ao sul, Samaria no centro e ao norte a Galileia. Todos esses judeus consideram o templo como o centro da sua vida. Não apenas isso, mas o templo é o centro da vida de milhões de judeus espalhados pelo Império Romano. Porque desde o primeiro cativeiro, que havia ocorrido mais de 500 anos antes de Jesus, né? Quase 600 anos antes de Jesus, os judeus haviam sido dispersos pelo mundo e nunca mais haviam se reunido totalmente. Então a gente costuma se referir a esses judeus como sendo judeus da dispersão ou judeus da diáspora, né? Então, mesmo assim, todo judeu considerava o templo como o símbolo da sua vida, da sua nação. Era uma maneira pela qual ele se sentia parte do povo de Israel, mesmo que ele não fosse lá. É claro que todo bom judeu deve ir a Jerusalém. É o maior sonho da vida ir a Jerusalém. Assim como todo bom muçulmano deve ir a Meca pelo menos uma vez na vida, é o mandamento para os muçulmanos. É claro que todo judeu, então, mesmo aquele que vivia muito longe de Jerusalém, tipo na Itália, na Espanha, norte da África, em qualquer lugar, desejava ir a Jerusalém. Se ele não ia lá, ele contribuía, nós vamos ver isso na aula sobre sistema fiscal, subsistema fiscal, ele contribuía para com o templo. Então, o templo é o centro da vida dos judeus. Jerusalém é a cidade amada, a cidade santa, e o templo, então, é o centro de Jerusalém e é aquele lugar simbólico, né, um lugar físico, claro, arquitetônico, né, religioso, mas é também o símbolo da nação judaica. Portanto, o judeu, mesmo aquele que está disperso, ele considera o templo o seu laço, né, com a terra de Israel. Jesus, eu vou me referir diversas vezes à relação entre Jesus e o templo. Vocês devem se lembrar que em João, Jesus fala assim: destruam esse santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Os judeus pensam, é maluco, né? Não, no Evangelho não fala assim porque seria uma linguagem muito grosseira, né? Mas eles falam assim: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? 46 anos o templo levou para ser construído. Isso significa que Jesus, com seus 30 anos, está projetando então para trás cerca do ano 20 antes de Cristo. Então Herodes, no ano 20 antes de Cristo, havia começado uma grande obra de restauração, de reforma total do templo. E havia levado 46 anos para concluir as obras até aquele período de Jesus. Então, estou fazendo aqui uma conta simples. Se Jesus tem 30 anos, né? E ele nasceu no ano 4 antes de Cristo, né? Tem aquele errinho, antes dele mesmo. Então, nós recuamos para o ano 26, né?
Então, 26 da era cristã, da era comum, mais 20 antes de Cristo, dá 46 anos. Então, não estou querendo fazer números exatos aqui, apenas para mostrar a grandiosidade da obra do templo. Então, cerca do ano 20 antes de Cristo, o Herodes Magno, que eu falei para vocês que havia feito muitas obras caríssimas, que por um lado demandaram muita mão de obra, mas por outro lado custou caríssimo para o povo, havia feito quase que outro templo. O templo de Herodes é quase que outro templo. Tão grande foi a reforma. E por volta, então, da época de Jesus, nos anos 25 a 30, esse templo já era magnífico. Porém, ainda não estava totalmente construído. Pasmem vocês. Esta obra só vai ser completamente concluída no ano 64 depois de Cristo. Então, vamos supor que Cristo morreu no ano 30. 30 e tantos anos depois puderam dizer: está pronta esta obra magnífica. Agora só falta o filho de Davi, só falta surgir o grande Messias para a gente virar o jogo contra os romanos. O que ocorre é que 6 anos depois, este templo magnífico, recoberto de ouro, riquíssimo, guardando fortunas incalculáveis, foi completamente destruído pelos romanos e não sobrou nada. Lembrem vocês que Jesus falou: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. A história diz que, de fato, essa profecia se cumpriu rigorosamente, porque o templo foi queimado, o ouro derreteu e entrou nas frestas das pedras, e os soldados romanos derrubaram tudo para poder saquear o ouro. Era a intenção do general Tito não destruir o templo, claro, guardar aquela preciosidade para Roma, mas o ódio das tropas estava tão intenso contra os judeus cobraram tão caro de Roma para finalmente assaltar Jerusalém. O cerco demorou 4 anos, pelo menos, né? Eles estavam com tanto ódio que eles tacaram fogo em tudo, porque o templo havia se tornado a última fortaleza dos judeus, dos zelotes, dos guerrilheiros judeus, e então eles tacaram fogo para causar o maior morticínio possível, e este então é o fim da história do templo. Então eu estou contando aqui a história do templo, né? O templo começa cerca do ano 20 a.C. e vai até o ano 70, quando é então completamente destruído. Portanto, o templo durou menos de 100 anos. O templo era tão lindo, tão bonito, que se tornou superior ao templo de Salomão. Tem um provérbio do Talmud que fala: o homem que não viu o templo de Herodes não tem ideia do que é bonito. Não viu nada bonito. Tipo, você não pode dizer que existe nada bonito nesse mundo se você não tiver visto o templo de Herodes. Bom, quando eu falo do templo de Salomão, então, apenas para fazer uma rápida explicação, vocês devem se lembrar que Davi, no ano 1000 a.C., intentou construir um templo para Yahvé. Yahvé falou que não, mas autorizou que o seu filho Salomão construísse o templo. O templo foi construído em cerca dos anos 900, que é onde se calcula que Salomão tenha vivido, entre o ano 1000 e 960, mais ou menos, porque diz que ele reinou 40 anos, então se calcula que foi a primeira metade do século 10 a.C. Esse templo revolucionou a vida do povo judeu e durou cerca de 400 anos. Por quê?
no ano 500, 900, 500, durou cerca de 400 anos, porque no ano 587 a.C., Nabucodonosor o destruiu completamente e levou então a religião dos judeus ao colapso. Como eu falei na aula passada, o fato de os judeus terem perdido o templo e terem que viver a partir de agora sem a centralidade do templo, provocou uma transição nos judeus, de modo que eles passaram a dar centralidade à lei. Então, o templo, de certa forma, é substituído pela Torá. E a Torá passa a ser o centro da vida religiosa dos judeus. Por volta do ano 500 e pouquinho, né? Portanto, 70 anos depois, mais ou menos, da destruição do templo de Salomão, aqueles primeiros exilados que voltam constroem um templo. Se você ler, eu falo muito sobre isso lá no curso de Teologia da Generosidade, né? Do período interbíblico. Se você ler o livro de Esdras, o livro de Ageu, especialmente Esdras e Ageu, Esdras a primeira parte e o livrinho pequeno do profeta Ageu, você vai ver com que dificuldade os judeus reconstruíram o templo e vocês vão perceber a pobreza deste chamado segundo templo. Então esse templo é uma reconstituição do primeiro, porém ele é vergonhosamente mais pobre. Ele não tem aquela glória do primeiro templo de Salomão. Os judeus, evidentemente, esperam a reconstrução de um templo magnífico, porque tanto o profeta Ezequiel como o próprio profeta Ageu prometeram que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. O Herodes, quando toma o poder lá pelo ano 40 antes de Cristo, tentando agradar os judeus, tentando conquistar os judeus, tentando fortalecer seu domínio sobre os judeus, o que ele faz? Para agradar os judeus, ele começa uma obra de restauração do templo. A expectativa de Herodes é conquistar a simpatia dos judeus. E ele faz isso com tanto cuidado, aqui você vê a astúcia do poder, né? Ele faz isso com tanto cuidado que ele segue todos os preceitos de pureza do templo, de modo a não causar nenhuma ofensa aos judeus. E também consegue reformar o templo sem interromper por nenhum dia sequer, segundo os testemunhos, a religião ou o funcionamento diário do templo. Só que Herodes quer produzir um templo que seja superior ao de Salomão. Por quê? Porque ele tem a expectativa de ser aquele herói dos judeus que cumpriu as profecias. Ele conhece as profecias de Ezequiel. Se você ler o final do livro de Ezequiel, Ezequiel dá quase que a planta do novo templo, né? E os judeus, interpretando isso literalmente, sonham com esse projeto. E então Herodes tenta fazer isso e de fato o faz. Porém, o tiro sai pela culatra. Por quê? Porque não conquista os judeus. A dinastia de Herodes acaba fracassando completamente por causa daquele Arquelau que eu já falei. Percebam que agora eu vou juntando alguns pontos, né, do sistema aqui, do quebra-cabeças. E acaba dando ensejo ao governo direto dos governadores romanos. E quem é que vai assumir o poder político-religioso de fato sobre os judeus? O sumo sacerdote, que vai exercer o seu poder onde? No templo. Então, com isso, eu contei rapidamente, ok? Uma recapitulação
histórica da ideia do templo. Por isso, os discípulos, quando veem o templo, dizem para Jesus: Senhor, olha que lindas estas construções, estas instalações. E Jesus fala assim: eu lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. E naquela palavra que Jesus fala, destruam esse santuário e em 3 dias eu o reconstruirei, o escritor do Evangelho de João coloca lá uma nota. Quando, porém, Jesus ressuscitou, os discípulos entenderam que ele se referia ao santuário do seu corpo. Então, esta revelação de Jesus em relação ao templo significa muito para nós cristãos. Significa que para nós cristãos não há mais templo a não ser o corpo de Cristo. Mas os judeus não entenderam isso, os cristãos também não entendem isso, e a turma do Tim LaHaye também não entende isso porque quer reconstruir o templo. Bom, esta centralidade do templo, então, é um microcosmo dos judeus. Ele significa o símbolo da sociedade judaica. Se você olhar uma planta do templo, pode ser a de Salomão, pode ser a de Herodes, né? Você vai ver que ele é dividido em pelo menos 3 partes. 3 partes, né? Vamos dizer assim de modo bem simples. A parte externa, que tem toda uma hierarquização social, né? Essa hierarquização começa com o pátio dos gentios, que é uma instalação de fora, um pátio exterior. Depois, subindo por degraus, tem o pátio das mulheres. As mulheres podem entrar até este pátio. Depois tem tudo isso separado por lances de escadas. Então, é uma hierarquia literal, tá? Geográfica, física. Então, subindo outros degraus restritos aos homens a partir de 12 anos. Então, o menino de 12 anos já era considerado um cidadão, mais do que sua mãe, sua avó, suas irmãs e suas tias. Portanto, os homens apenas podem subir a esse pátio dos judeus. Dentro, então, a parte interna do templo, você tem 2 divisões. Primeiro, uma que o sacerdote comum e aqueles que servem no templo podem entrar, inclusive levitas. E depois, então, você tem o Santo dos Santos, que é aquela câmara mais íntima do templo, onde apenas o Anás e o Caifás, com toda a sua pureza e santidade, podia entrar apenas uma vez no ano, no chamado Dia da Expiação, dia do Dia do Perdão, Dia da Expiação. Então vocês percebem aqui que o templo é um símbolo da sociedade judaica. Sumo sacerdote lá em cima, depois sacerdotes, né? Depois a nobreza judaica, os homens, as mulheres judias e depois a massa dos gentios. O templo, então, era o lugar mais santo da Palestina, né? Você tem a Terra Santa, você tem a Cidade Santa, dentro da Cidade Santa você tem o templo e dentro do templo você tem o lugar santíssimo. Os judeus participavam desta hierarquização por meio das festas, e então os judeus, o Novo Testamento vai se referir ao templo falando das festas, né? Festa da dedicação, festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, aonde há muitas peregrinações de judeus e a cidade ficava lotada de peregrinos, tanto da própria Palestina como de todas as regiões do Império, né? E também, o que eu ia falar aqui? A entrega do dízimo.
Então, o templo é o centro da vida religiosa e todos os judeus participam do templo, quer presencialmente por meio das peregrinações, quer indiretamente por meio dos dízimos e dos impostos que eles vão encaminhar anualmente ao templo. Então, aqui você já vai percebendo que o templo é um centro religioso, por causa da religião, por causa de todo o ritual da lei de Moisés. É também um centro político, porque lá está o sumo sacerdote, que é, de fato, o grande governo interno da nação judaica. E agora também você já está percebendo que o templo é um grande centro fiscal, um centro financeiro, um centro econômico, né? Então percebam a grandeza do templo e aí você vai começando a entender por que é que Jesus vai ser acusado de ameaçar o templo e morre. E você também vai entender por que que Estevão é o primeiro mártir da igreja, porque ele fala contra o templo. Então os primeiros de nós, se eu posso dizer assim, né, com todo o temor, os primeiros de nós que entenderam o que Jesus Cristo tinha feito em relação ao templo foram as primeiras vítimas, os primeiros mártires da nossa fé. O próprio Cristo e o Estevão, né? Paulo também vai ser preso e, por fim, né, encaminhado a Roma, porque supõe-se que ofendeu a santidade do templo. A relação de Jesus com o templo é menor do que a relação de Jesus com a sinagoga. Então você vai perceber que o Evangelho fala muito mais sobre sinagoga do que sobre o templo. Por quê? Porque a maior parte do ministério de Jesus é desempenhada no norte. Qual norte? Galileia. Na Galileia não tem templo, obviamente, tem apenas sinagogas. Então, Lucas vai dizer que no sábado, em Nazaré, Jesus foi à sinagoga como era seu costume. Jesus não vai muito ao templo. Por quê? Porque o templo está na Judéia. Então, basta você entender que a maior parte do ministério de Jesus foi desempenhada no norte e não no sul, para você entender que a relação de Jesus com o templo é menor do que a relação de Jesus com a sinagoga. Os 3 primeiros evangelhos falam pouco do templo. O evangelho de João destaca mais as incursões de Jesus ao sul, ao templo, por uma razão que ele quer destacar. Agora, todos os evangelhos concordam que a última semana de Jesus, do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, né, essa Semana Santa, para todos nós cristãos, todos os evangelhos concordam que Jesus viveu esta última semana em torno do templo. Então, se você pegar Mateus do capítulo 20 ao 28, Marcos do capítulo 10 ao 16, Lucas lá, talvez capítulo 19, não me lembro onde está, capítulo 19 até o final, você vai perceber que, e João do capítulo 12 ou 13 em diante, então uma grande parte do evangelho é dedicada a um tempo pequeno. Então assim, dentro do evangelho é uma porção grande, mas cronologicamente, né, dentro do marco temporal, é uma última semana de Jesus a Jerusalém. Quando Jesus é preso, ele fala assim: todos os dias me assentava junto de vocês, ensinando no templo, e não me prendestes. Que mostra que Jesus ia ao templo esporadicamente. E ele fala: olha, tudo que eu falei publicamente, né? Então Jesus aqui dá a entender que ele ia ao templo, e quando ia ao templo, fazia como os mestres costumavam fazer: pregações nos pátios do templo.
Lembra que, ao contrário do Templo de Salomão fake, né, ali do Brás, em São Paulo, o templo dos judeus não era um templo para você entrar dentro e cantar ou prestar culto. Toda a multidão fica do lado de fora, só o pastor entra no templo, tá? O pastor e o staff pastoral é que entra no templo, a multidão fica toda do lado de fora para receber o perdão. Então nunca pense no Templo de Jerusalém como um lugar em que as pessoas entram, sentam, oram, comungam e tal. Nada disso existe no Novo Testamento. Quando fala que Jesus estava no templo, ele estava no pátio, como todos os rabinos e doutores da lei faziam. Jesus era apenas um dentre eles. Quando fala que Jesus virou a mesa dos cambistas no templo, certamente ele estava nestas instalações, nesses pátios, fora do recinto do templo, porque eles tinham o falso pudor, né, de não comercializar no local sagrado, né, mas exploravam, evidentemente, este comércio lá do lado de fora. Quando Jesus está sendo julgado, vocês lembram que eles tentam formular uma acusação formal contra Jesus? Tipo assim, nós temos que condenar esse cara. Em qual artigo da nossa lei nós vamos enquadrá-lo? Nós já temos a sentença. Como é que a gente né? faz para impeachment? Exato. Nós já temos a sentença. Como é que a gente faz para enquadrar esse cara e dar uma formalidade legal ao processo que nós já decidimos, né? Uma das acusações é: este homem disse, eu posso derrubar o templo e reedificá-lo em 3 dias, tentando incriminar Jesus como um inimigo do templo. Então percebam que Jesus é considerado um inimigo do templo. E algumas vezes no Evangelho, como João 10, por exemplo, ele corre risco de vida dentro do templo. Mas João vai dizer, não era chegada a sua hora, ele desviou-se deles e ninguém o pegou. Então Jesus está sempre numa relação tensa com o templo. Se você agora então fizer o exercício, não agora, depois, fizer o exercício de pegar a pregação de Jesus, como ele se refere ao sistema religioso dos judeus, e colocar isso no cenário do templo, você vai perceber a contundência da mensagem de Jesus. Naquele cenário em que Jesus fala, está aqui quem é maior do que Salomão, está aqui quem é maior que não sei o quê, lembra que ele fala, naquele dia a rainha de Sabá se levantará e dará testemunho contra vocês, porque aqui está quem é maior do que Salomão. Tem uma frase que você agora talvez tenha condições de compreender o escândalo, o peso que foi esta palavra de Jesus, quando ele fala o seguinte, aqui está quem é maior do que o templo. Se eu achar aqui depois a referência, eu não estou achando agora, mas se eu achar depois, é fácil, joga aí no Google, você acha, e aqui está quem é maior do que o templo. Se a gente pensar nos nossos templos, você pensa, sei lá, deve ser uma nova interpretação, como se fala hoje, né? Não entendeu o que eu quis dizer, né? Distorceu as minhas palavras e tal. Mas se você entender agora a importância do templo, você então vai perceber que a acusação de que Jesus era inimigo do templo não é falsa como a gente imagina, né? Ele foi morto, enfim, porque se constituiu em inimigo do templo. Uma referência final que eu gostaria de colocar, que para mim assim é o ar da graça, né? Entre aspas, não sei como é que vocês vão entender isso, é que quando Jesus está crucificado, né, portanto imobilizado da maneira mais trágica na cruz, com mãos e pés pregados, torturado, agonizando na cruz, ao morrer,
O véu do templo, isso está registrado em Mateus, em Marcos e em Lucas. João acho que não registra. Ao morrer, o véu do templo se rasga, prestem atenção, de alto a baixo. Esse véu do templo não é um véu, como a gente pensa, um tecido fino. Pelo contrário, é uma cortina grossa, espessa, para tornar o recinto sagrado, o Santo dos Santos, impenetrável, a não ser uma vez por ano, pelo sumo sacerdote. E Jesus, ao morrer, destrói o templo. Por quê? Porque o véu do templo, ou a cortina do templo, é rasgada de alto a baixo. Não de baixo para cima, né? Mas de alto a baixo. E ao fazer isso, Jesus desmascara o templo. Jesus mostra que dentro do templo, dentro do Santo dos Santos, está vazio. Não tem nada lá. Portanto, todo o ritual feito ao redor do templo e dentro do templo é fake. Não tem a arca lá. Falta o objeto central da expiação, que era a arca, o símbolo da aliança. Então Jesus, num golpe contra o templo, a morte de Jesus, acertando o templo, desmascara esse sistema. De modo que a queda do templo, 40 anos depois, é apenas o efeito retardado, né, de um terremoto, vamos dizer assim, como se a morte de Jesus tivesse sido o terremoto que abalou profundamente as estruturas do templo e de tudo que o templo significava. E 40 anos depois, né, bastou uma andorinha, alguém encostar naquele prédio já quebrado e ele veio abaixo. Então Jesus, de fato, destruiu o templo. E é curioso também porque os rituais, né, no templo eram para levar a Jesus, para mostrar Cristo, né? Isso nunca foi entendido, né? Aí, o Cordeiro de Deus. Ele né? mesmo desmascarando que aqueles rituais se tornaram ocos, vazios. Exato. De significado. Mostra erros de interpretação, né? Erros de compreensão do Evangelho. Sempre que eu vejo esses erros de compreensão, eu me sinto profundamente advertido e pensando no perigo de ter certezas erradas. Né? É melhor ter dúvidas justas, né, do que certezas injustas, porque o risco de errar é muito grande. Esses homens aqui, eles não eram idiotas, né? Eles eram peritos na lei. Né? Teve um pastor essa semana que defendeu exegeticamente, né, que os pobres têm o dever bíblico de passar fome. Defendeu exegeticamente, teologicamente impecável, que o fuzil é seu cajado moderno. Então, eles continuam cometendo erros que a gente poderia pensar, como pode? Pode. Né? Então, a possibilidade de errar, e errar gravemente, né, não é descartada. A religião tem errado muito, né, não apenas na época de Jesus, mas continua errando hoje. Né, e vai continuar errando. Então, eu me sinto sempre profundamente advertido, né, deixando-se advertir, para que nossos corações não endureçam, como disse o autor de Hebreus, no engano do pecado, né? O desvio de um coração que se sente correto e, portanto, se coloca acima de questionamentos. Né? Entra na página dele lá e veja o debate. Né? Está seguro de si e zomba de quem tenta lhe chamar a atenção. Ou seja, corações endurecidos, usando a palavra de Deus, como esses homens aqui do Antigo Testamento fizeram. Está tudo correto, né? Impecável.
precisa alguém da autoridade de Jesus para desmascarar e para falar, vocês cumprem a lei, dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas são sepulcros caiados, podres, imundos por dentro, né? E se aparentam como justos. Bom, esta centralidade do templo, essa centralidade política do templo, econômica, religiosa do templo, é colocada então sob a autoridade dos sacerdotes, que é de modo inequívoco a autoridade máxima do templo, cumulativamente com o poder político e legal do povo judeu, e todo esse sistema é transformado numa moeda de troca com os romanos. Então, percebem aí o abraço da jiboia, né? Como disse o Mindu, a camisa de força, né? Todo esse sistema que está rigidamente amarrado pelo poder da lei, pelo poder simbólico e legal da lei, né? Todo esse sistema agora centralizado no sumo sacerdote, que é a autoridade suprema dos judeus. Este sumo sacerdote está em acordo com o governador romano. Portanto, Roma efetivamente tem o controle da nação judaica, mesmo que esta não seja a intenção do sumo sacerdote. O sumo sacerdote não ama os romanos, pelo contrário, os odeia, rivaliza com eles. Mas no jogo do poder, eu te ajudo, você me ajuda, né? Tem um detalhe muito importante, que a veste do sacerdote, do sumo sacerdote, que é o seu símbolo máximo de autoridade, aquela veste com a qual ele entra no lugar santíssimo uma vez por ano, essa veste é tão rica que ela era guardada numa espécie de caixa forte de Roma, da fortaleza Antônia, que fica do lado do templo, fora do templo, porém ao lado do templo. E só era entregue ao sumo sacerdote uma vez por ano, e depois devolvida ao capitão dos romanos que estava ali fazendo a guarda do templo. E esse símbolo, esse sequestro das vestes do sacerdote, simboliza o controle dos romanos sobre né, sobre os judeus. Queria dizer ainda que isso é um aspecto importante, voltando àquela questão de quando Jesus vira a mesa dos cambistas. Você poderia pensar assim, tá, mas que história é essa de comércio no templo? É o seguinte, como eu falei para vocês, os judeus de todo o império vinham em peregrinação permanente, especialmente durante as festas anuais, mas vinham em peregrinação permanente ao Templo de Jerusalém. Então, Jerusalém seria como a Nossa Senhora Aparecida, aliás, Aparecida do Norte, né? Como uma cidade dessas de turismo religioso, como Meca dos muçulmanos, algum centro sagrado, né? Permanente caminhada de romeiros, né? Permanente caminhada de peregrinos vindo a Jerusalém, entregar seus dízimos, fazer ofertas, cumprir votos, etc, etc. Então, o que acontece é que diversos tipos de moedas do império, espalhadas pelo império, as moedas locais do império, vinham para o Templo de Jerusalém. E os sacerdotes, para não haver perda financeira, o que eles fizeram? Escolheram uma moeda forte, que eles consideraram moeda sagrada, eu não me lembro agora qual dinheiro, mas é uma moeda ali da região, como se fosse um dólar hoje, né? Vamos supor que povos de toda a América Latina, né? Desde o chileno até o mexicano lá em cima, os esquimós e tal, todo mundo tivesse que peregrinar para Nova York, por exemplo, para Flórida. Então iria vir peso real, bolívar, sei lá o quê,
bababá, bababá, um monte de moedas e tal, ia chegar ali. Eles iam falar, não, meu amigo, aqui é tudo dólar. Né? Então, os sacerdotes, que são donos do templo, donos mesmo do templo, exploram esse negócio. Por isso, ali ao redor do templo, tem as casas de câmbio. Como funcionam as casas de câmbio? O cara chega para trocar sua moeda pela moeda do templo, né? Tem ali uma taxa de câmbio, e os sacerdotes exploravam esse negócio cobrando uma comissão. Portanto, eles eram ricos e tinham nas mãos uma máquina de enriquecer. Além disso, havia toda uma prescrição gigantesca sobre a qualidade dos animais que deveriam ser sacrificados no templo. Vocês sabem que tinha que ser puro, sem mancha, com 1 ano, etc, etc, etc. E eles cuidaram para fazer assim uma radiografia do animal para que fosse absolutamente puro. Ora, quem é que tem esse animal puro de acordo com o padrão exigido? Você não quer perdão pelos seus pecados, judeuzinho? Então você tem que oferecer um animal puro, porque se você não oferecer um animal puro, aquilo que você veio buscar, você veio enganar o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele pode te amaldiçoar. Então nós temos aqui o animal puro que você precisa. Você deixa aí o seu animal, você vende, né? E compra aqui esta novilha vermelha com 1 ano, com selo de garantia, selo de qualidade do sumo sacerdote. Né? E então todo este comércio em torno do templo virou uma máquina de dinheiro. Além disso, como o templo era um lugar inviolável, o romano respeitava este impedimento, ele não entrava no templo, e se entrasse a bomba explodia, e os romanos não tinham interesse nessa bomba. Eles respeitavam a sacralidade do templo. Portanto, eles não entravam lá. Então, o templo era, por uma razão indireta, o lugar mais seguro da Palestina. Ora, um lugar seguro serve para guardar dinheiro, não é não? Vocês lembram lá em Malaquias que fala da casa do tesouro. Tragam alimentos à casa do tesouro. Ora, casa do tesouro é um lugar que tem tesouro. Então, o que os judeus ricos faziam? Colocavam seus dinheiros guardados no templo, de modo que o templo tinha instalações que poderiam significar uma casa do tesouro como nós conhecemos hoje. Um lugar para depósito de ouro, um lugar para depósito de riqueza, um lugar para inscrição de dívidas. Um lugar em que as dívidas eram inscritas e que, portanto, ficavam isentas da lei de Moisés, da lei contra o juro, da lei contra a usura, da lei contra o penhor, da lei do jubileu, da lei do perdão, do ano sabático. Né? Essas fortunas ficavam reservadas ali. O que o fariseu fazia para não ter que ajudar o seu pai pobre? Dedicava seu dinheiro ao Senhor. Depois ele podia resgatar aquele dinheiro mediante uma oferta, mediante um animal, ele poderia resgatar aquele dinheiro sagrado a pretexto de alguma obra santa. Tá? Perfeito, tranquilo. Né? E se você está dando para Deus, meu irmão, tem coisa melhor do que dar para Deus? Né? Então eles podiam roubar do órfão e da viúva, como Jesus fala em Mateus 23, porque é o que diz a lei, né? Roubar do órfão, da viúva e do estrangeiro, mas eles davam dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Então eu espero que com essas explicações vocês tenham compreendido o peso do templo. Né? Uma última referência, talvez muito importante sobre o templo, é que Jesus ataca o templo. Na sequência da sua entrada
triunfal em Jerusalém, né? Mateus capítulo 20, 21, Marcos acho que capítulo 10, 11, acho que 11, e por aí, mostra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ato contínuo, ao invés de ele aproveitar aquela popularidade, não fica claro se no mesmo dia ou se no dia seguinte, há uma divergência entre os evangelhos, ele ataca o templo, ele faz um assalto surpresa ao templo, que mostra um elemento surpresa extraordinário, né? Os historiadores, os analistas, até os teólogos, têm muita dificuldade de entender como Jesus conseguiu empreender este ataque ao templo sem ter sido capturado imediatamente. Como é que ele conseguiu fazer este ataque surpresa, né? E escapou sem que a guarda do templo, o capitão do templo, ou a guarda romana não tenham imediatamente capturado aquele homem e saído com ele dali preso e sob tortura, né? Então é um elemento assim extraordinário, altamente simbólico, por isso eu falei que Jesus foi condenado por ser um inimigo do templo. Bom, espero que isso tenha dado o ataque que você fala aquilo que a gente chama... Não. Na sequência da entrada triunfal, sim, ele faz aquele ataque ao templo. Jesus purifica o templo. Que ele ataca a mesa dos cambistas e tal. Aquele ataque ao templo que ele faz, que ele vira a mesa e tal, e pega o chicote, né? Todo mundo adora essa parte, né? Porque se sente justificado. A própria violência. Exato, né? Eles adoram essa parte que Jesus pega o chicote, porque, como a Irene falou, isso justifica a violência. Então, esse texto é maravilhoso para os cristãos bolsonaristas. Pode trocar por... Né? Por arma, tranquilamente, né? O pastor a quem eu me referi essa semana, ele fala num dos seus posts, precisa ajustar a mira, né? Tem lá a silhueta de um corpo humano, com diversos projéteis, né, ao redor do peito, e ele fala assim, preciso ajustar a mira. Como ele falou publicamente, pode até falar o nome dele. Né? Tranquilamente. Não vou falar para não dar ibope. Bom, feito então, né? Espero, assim, é muito sucinto, espero que vocês tenham pelo menos tido uma noção do poder gigantesco do templo, que alcançava toda a massa de judeus, até na Bretanha, onde houvesse judeus, né? Da Índia à Espanha, já havia judeus nessa época, porque Paulo depois fala de ir até a Espanha. Então, havia judeus aí, com certeza, norte da África, por todo lugar. E o templo é o centro, né? Percebam a sensibilidade disso para o Império Romano administrar. Então, eles preferem não se meter com o templo. Dentro das instalações do templo, então você tem o templo como sendo uma caixa assim, né? Uma caixa, né? Ao redor do templo você tem um complexo, né? De quartos, de cômodos, onde fica a casa do tesouro, diversas instalações, inclusive quartos para os sacerdotes que estão de serviço, lugar para guardar as armas, etc, etc, mantimento, os dízimos e tudo isso. Numa destas salas funciona, então, aquele auditório que eu passo a dizer agora, que é o Sinédrio. O Sinédrio é tipo um parlamento, se você procurar também no Google Imagem um esquema do Sinédrio, você vai ver que ele é tipo um desses parlamentos antigos, uma bancada assim em U, né, em formato de U, em que o presidente está sentado aqui no fundo do U, né? O U está aqui, o presidente está aqui em cima, deixa eu ver aqui meu esquema, assim, né? E um partido senta de um lado, o outro partido senta do outro lado. Parece um pouco com alguns parlamentos aí que a gente conhece, né? Parece também o nosso Congresso Nacional, né? A mesa diretora ali na frente, de um lado um partido, o partido dos saduceus, do outro lado
alguns escribas, alguns doutores, anciãos e fariseus. Então, uma composição partidária que ocupa o sinédrio. A palavra sinédrio é grega e significa basicamente sentar juntos. Então é um parlamento, né? Esta palavra vai aparecer, obviamente, no julgamento de Jesus, vai aparecer no julgamento de Estevão, vai aparecer na prisão de Paulo, ela vai aparecer ali em alguns lugares. Qual é a função do sinédrio? Para que serve o sinédrio? O sinédrio era uma casa de julgamentos, uma casa de legislação e uma casa de discussão religiosa. Então aqui é uma salada para nós, né? Nós que somos modernos, estamos acostumados com a divisão entre igreja e Estado, estamos acostumados com a divisão dos poderes, né? De um lado está o Congresso, do outro lado está o STF. O sinédrio é um tipo de parlamento, um tipo de casa comum, um senado, né? Porém, com jurisprudência para discutir questões legais, então casos insolúveis nas instâncias inferiores, nas sinagogas, nas discussões, nos conselhos das vilas, eram levados para discussão no sinédrio. Um caso diferente, por exemplo, um caso difícil de julgar. O que eles faziam ali então? Os escribas, os doutores, os intérpretes estudavam esse caso. E esse caso então era levado ao sinédrio. Também ali se aplicava as penalidades, então percebam que não é apenas uma casa de leis, mas também é uma casa de julgamento, e também ali se fazia as discussões religiosas, os deveres religiosos. Então é um sistema muito bem estruturado, muito bem estabelecido, né? Que é este sinédrio. O presidente do sinédrio é necessariamente o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote tem cadeira cativa na presidência. Então, o sumo sacerdote é, por dever de ofício, o presidente do sinédrio. Esse sinédrio, então, funciona dentro das instalações do templo, tá? Naqueles prédios, naqueles andares que ficam ao redor do templo. Era composto de 71 membros, o sumo sacerdote mais 70 membros, supostamente porque Moisés, lá no deserto, constituiu um conselho de 70 anciãos. Então, com base na tradição, esse sinédrio funcionava com 71 membros. Eles poderiam julgar todas as questões relativas ao povo judeu. Então, todas as questões relativas ao povo judeu pertenciam ao sinédrio. Roma não tem interesse nessas questões. Roma, quando as autoridades judaicas levam Jesus perante Pilatos, ele fala: tomai-o e julgai-o vós mesmos. O que as autoridades alegam? A nós não nos é permitido matar, ou seja, nosso tribunal já o julgou. E de acordo com o nosso entendimento, esse homem é digno de pena de morte. E nós precisamos agora que você, Pilatos, valide a sentença, para que nós então possamos executá-lo, né? Então não bastava Jesus ser incriminado perante o sinédrio, ele foi condenado perante o sinédrio. Porém, se Jesus tivesse sido condenado apenas à pena de açoite, o próprio sinédrio teria executado a pena. Mas Jesus foi condenado à morte, como eu falei agora há pouco, a sentença já estava pronta e era necessário matar Jesus. Ele era o homem a ser batido. Portanto, como o sinédrio não tinha competência legal, jurídica, para a execução da pena capital, eles se obrigam, o sinédrio, né, se obriga a levar Jesus a Pilatos,
e conseguir incriminar Jesus perante um crime punível de pena de morte também pelo tribunal romano. Então veja, a Roma não poderia executar Jesus por causa de um crime cometido perante a lei judaica, porque não era permitido o direito romano se imiscuir nas questões locais, internas do povo. Roma não tinha interesse nisso. Agora, a partir do momento que Jesus passa a ser uma ameaça ao poder romano, e Jesus então vai ser incriminado como traidor de César, porque a si mesmo se faz rei, aí Pilatos está numa situação de também condenar Jesus à morte. E os judeus estão ali para impedir que Pilatos dê outra sentença a Jesus, né? Então Jesus acaba sendo condenado à morte. No caso de Estevão, eu sempre me fiz essa pergunta, né? Por que Jesus foi crucificado, um tipo de pena de morte aplicada pelos romanos, e por que Estevão foi apedrejado? Por que Estevão foi julgado pelo Sinédrio, condenado à morte, mas não foi entregue aos romanos para ser crucificado? Por que naquela época os judeus puderam matá-lo? Porque Estevão tem o azar de ser condenado à morte numa janela em que os judeus adquiriram esta competência, né? Me parece que um dos reis, filhos de Herodes, recebe competência sobre o Sinédrio, e então, por causa da amizade dele com Roma e tal. Se não for isso, se essa tese não for aceita, então a pena de morte executada sobre Estevão foi uma precipitação furiosa, e os romanos fizeram vista grossa e deixaram rolar, não quiseram botar lenha naquela fogueira. O Sinédrio é então o centro da vida judaica, que ao lado do templo governa na prática todos os judeus do império. Por quê? Porque um judeu lá no fim do mundo, lá na Índia, no Iraque, na Babilônia, no Egito, onde quer que seja, que tenha uma questão séria a tratar, não quererá levar isso às autoridades romanas, às autoridades locais, né? Mesmo porque o judeu nunca foi visto com simpatia. O que ele fazia? Encaminhava a sua questão por meio de comissões, por meio de advogado, ou ele mesmo ia lá e levava a questão ao Sinédrio. Portanto, na prática, o Sinédrio tem uma jurisdição por todo o império, né? É claro que legalmente a sua jurisdição é apenas na Judéia e na Galileia, mas na prática ele alcança todo o judeu. Por quê? Porque o judeu reconhece o templo e o Sinédrio como poderes que vigem, né, que vigoram sobre ele. Espero que com isso eu tenha dado uma noção sobre o que é o Sinédrio. Ao lado do templo, forma um complexo político de domínio total da vida judaica, né? Um domínio total. E por que esse domínio é total? Porque os judeus entendem agora o sacerdote e o Sinédrio como sua autoridade plena. Você acha que eles vão preferir se submeter ao Herodes lá da Galileia ou ao Sinédrio? Claro que eles vão preferir se reportar ao Sinédrio. Eles não gostam dos dominadores, né? O povo comum não quer saber dos romanos. Então eles não têm saída a não ser se entregarem às autoridades judaicas, que por sua vez os entrega aos romanos, em troca da sua própria autonomia. Eles preferem fazer esse jogo político do que perder o seu lugar e então a nação toda ser destituída e caída sobre o Império Romano.
que é o que vai acontecer depois do ano 70. Vocês acham que o sacerdote e a classe dos saduceus, né, o grupo dos saduceus, vai ser a favor da guerra do ano 70? Claro que não. Por quê? Porque eles vão dizer, os romanos vão tirar o nosso lugar. Ah, e daí o lugar de vocês? O que nós estamos ligando para o lugar de vocês? O problema é que vocês agora vão ser submetidos diretamente à lei romana. Vocês querem isso? Não! Então é melhor vocês se submeterem a nós. Perceberam o jogo? Né? É um jogo muito refinado, muito complexo, muito sensível, mas não tinha escapatória. Que papel Jesus joga nesse cenário, né? Como é que ele transita pelo pátio do templo? Como é que ele discute com aqueles partidos? Como é que ele vai lá na casa do sacerdote, lá no pátio do templo, né? no ninho da serpente? Ele vai lá afrontar o templo. Como é que ele tem coragem de virar a mesa dos cambistas? Você tem ideia agora do poder, o poder que Jesus reivindicou ao virar uma peça desse macro sistema político, religioso, jurídico, legal, econômico, financeiro? Aquela mesinha do cambista virada, aqueles animaizinhos puros tocados para fora do templo. Você tem ideia de como Jesus colocou sua cabeça a prêmio? Né? Então aquele ataque de Jesus foi um ataque gravíssimo. Ok? Beleza? Você pode dizer que a morte de Jesus foi um acordão com o templo, com o sinédrio, com tudo? Com certeza. Todos os inimigos, aqueles que eu falei nas aulas anteriores, todos se uniram. Se você fizer um rastreamento, você vai ver que à medida que chega a morte de Jesus, todos os partidos vão se unindo. Então se reuniram os sacerdotes, os anciãos, os escribas, os fariseus, os herodianos e tal. Lá no pé da cruz estão todos eles reunidos, né? O inimigo do meu inimigo é meu inimigo, pronto. Né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Então eles se unem. Deixa eu ver se tem comentários. Acho que não tem. Bom, eu vou falar então rapidamente sobre a sinagoga, porque o tempo está muito avançado. Daí quem quiser, isso vai fazer perguntas, depois eu leio. Isso. E também porque a sinagoga eu posso falar com mais simplicidade, porque eu acho que é a instância mais conhecida, mais simples, mais conhecida. Bom, a sinagoga não existe no Antigo Testamento. Você lê o Antigo Testamento inteiro, de Gênesis a Malaquias, e você não vê sinagoga. Você abre o Evangelho e topa com a sinagoga. Tem sinagoga em Cafarnaum, tem sinagoga em Nazaré, tem sinagoga em todo lugar. Paulo viaja pela Europa, por todo o Império Romano, onde ele chega tem sinagoga. Então percebam vocês que a sinagoga é uma rede lá da base. A sinagoga é a casa, é como se fosse, eu falei de base agora, eu lembrei da comunidade eclesial de base, né? dos católicos da teologia da libertação. Ou como as células, né? Muito mal e porcamente comparado, né? As células dos crentes. Por quê? Porque basta um conjunto de famílias, se não me engano 7 famílias, alguma coisa assim, 7, 10, 12 famílias, para constituir legalmente, formalmente uma sinagoga. Então o que é uma sinagoga? Ela é uma casa, mas antes de ser uma casa, ela é uma reunião uma microassociação, uma microsociedade de judeus, em qualquer lugar onde eles estiverem. Então a sinagoga supostamente nasceu no exílio. O que eu quero dizer com isso? Quando os judeus foram dispersos pelo mundo, primeiramente por Nabucodonosor e depois nunca mais voltaram totalmente, ou seja, sempre viveram dispersos,
desde o ano 500 e bolinha antes de Cristo, né? Sempre viveram dispersos. Com o colapso daquele primeiro templo de Salomão, os judeus precisavam se organizar em torno dos ensinos de Moisés. Ora, o risco de a nação judaica desaparecer era muito grande. Alguns povos desapareceram. Por que desapareceram? Porque foram assimilados, né? Onde estão os filisteus, os edomitas, os fenícios? Onde estão esses povos antigos? Os nabateus, né? Eles foram assimilados por outros povos e desapareceram como nação. O povo judeu subsistiu. Por quê? Porque no colapso do templo, as autoridades judaicas passaram imediatamente para a Torá e colocaram a Torá como centro da vida religiosa. Portanto, aquele templo, o segundo templo de Esdras, de Ageu, que eu falei, que foi reformado por Herodes, passa a ser a sede suprema, mas sem abolir esta rede organizacional popular, local dos judeus. Então, por todo lugar do império, desde a Espanha até a Índia, Egito, norte todo da África, todo o Oriente Médio, todos esses lugares haverá sinagogas. O que são as sinagogas? Primeiro, são associações de famílias judaicas para preservar a cultura. Algo mais ou menos como CTG, né? Centro de Tradição Gaúcha. Onde você for por esse Brasil e tiver gaúcho, tem CTG. Centro de Tradição Gaúcha. Por quê? É uma maneira de se preservar o seu gauchismo, né? A sua gauchês. Então lá você vai ter as danças, o chimarrão, a sanfona, o sotaque, os ritmos, o vaneirão, aquela coisa toda que só gaúcho gosta, né, irmão? Não, tudo bem, irmãos, eu gosto muito dos gaúchos. E das gaúchas. Mas não sei bolhufas disso. Eu gosto dos gaúchos porque eu sou um cara extremamente brasileiro, tomo chimarrão e tal. Mas gosto muito da cultura brasileira, então por isso eu lembrei agora dos gaúchos. Mas a sinagoga, então, ela nasce com este instinto de sobrevivência. E ela vai se aprimorando até comportar todas as funções de interesse judaico daquela localidade. Então prestem atenção, sinagoga não é apenas a igreja, a igrejinha dos judeus. Tipo assim, os cristãos têm igreja, o judeu tem sinagoga. Não. A sinagoga é um pequeno sinédrio, ela é uma pequena câmara de vereadores, ela é uma pequena associação comercial. Então ela é o centro da vida judaica. Em qualquer vila em que houver 7 ou 10 ou 12, não me lembro bem, também não sei se esse número é definido, uma pequena corporação de judeus, especialmente fora da Palestina, eles se unem para tratar dos seus próprios interesses. Então ali vai ter um rabino, vai ter um escriba, vai ter alguém que entende da lei. Terra de cego, caolho é rei. Quem entende mais da lei faz o papel ali de ensinador. E elas eram supervisionadas daí pelo pessoal do templo? Há um trânsito de fariseus, porque há elos, né? Há elos aí. O principal elo é a lei, né? A lei que estabelece o templo, o sistema sacrificial e tal. Então, a tua pergunta é muito interessante, porque eu não estou falando apenas de instituições, mas estou falando dos instrumentos jurídicos que compõem essa rede, e essa rede é firme. Ela é firme, ela é formal, né? Então, todas essas sinagogas, elas se sentem representações de Jerusalém, né? Então, essas sinagogas são o centro da vida judaica. Qualquer questão, qualquer debate jurídico, qualquer disputa de herança, qualquer questão da lei, qualquer questão religiosa, o ensino das crianças, dos meninos, as cerimônias, tudo vai ser feito na sinagoga.
Porém, a sinagoga não é um pequeno templo. Por quê? Porque os sacrifícios e certas atividades só podem ser cumpridas no templo. Então seria assim, mal comparando, algo como os mormons, né? Os mormons têm um templo central e tem essas casas aí que você conhece nos bairros, né? Não sei como é que chama lá, não sei o que, a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não sei que nome eles dão a essas casas que você conhece em qualquer lugar, né? Mas nos grandes centros, como Curitiba, São Paulo, não sei mais aonde aí, tem o templo central deles. Então é mais ou menos isso que acontecia com o povo judeu. Jesus convivia com a sinagoga, Jesus ia à sinagoga. Lucas deixa isso muito claro, né? Que Jesus ia frequentemente à sinagoga. Por quê? Porque a sinagoga é o centro da vida judaica. E como toda a audiência de Jesus era judaica, Jesus, então, se reporta a eles. O Novo Testamento fala de alguns chefes de sinagoga, como Jairo, por exemplo, de quem Jesus ressuscitou a filha, né? Era um chefe da sinagoga, então presta muita atenção quando a Bíblia fala chefe da sinagoga, principal da sinagoga, tá? Ele é um tipo de pastor local, mas também um juiz local, né? Então ele é aquele cara que, para todos os efeitos, ele é a autoridade local. Então não pense na sinagoga como uma igrejinha. Pense na sinagoga como prefeitura, câmara de vereadores, comarca, escola, associação de moradores e também sindicato. Tudo isso está na sinagoga, ok? Todas essas questões estão agrupadas na sinagoga, tá? E tem sinagogas a rolê, como se diz, por toda a Palestina. Os arqueólogos discutem muito se havia de fato sinagoga, etc, etc, porque eles ficam procurando resquícios arqueológicos de sinagogas. Mas aqui vai um detalhe interessante. A sinagoga nem sempre tinha um prédio escrito lá, Sinagoga Renovada, Sinagoga da Assembleia de Deus, Sinagoga Batista. Não, não tem isso. Quando a cidade é muito rica, muito grande, muito importante, pode ser que tenha lá um prédio exclusivo para a sinagoga, né? Com as suas repartições, com os rolos da lei, algumas cópias guardadas e tal. Numa sinagoga pobre como Nazaré, pode ser até o cômodo de uma casa, tá? Então é impossível... CNPJ, não precisava ter CNPJ. Por isso que eu falei, parece com uma célula. Por quê? Porque qualquer reunião de famílias, um número mínimo de famílias, poderia constituir uma sinagoga. Então, quando você... a palavra sinagoga é uma palavra grega que significa também reunião, sentar juntos, né? Então, a sinagoga significa isso, apenas uma reunião de judeus, né? De famílias judaicas para cuidar dos interesses. Perguntas, comentários? Eu falei hoje, então, do templo, falei do sinédrio, falei das sinagogas, e com essa aula de hoje eu fecho a abordagem longa, mas era necessário, você vê a riqueza de detalhes, era necessário para você ter uma noção de como funcionava o sistema político-religioso. Acho que agora você entende por que eu não separei político de religioso, né? Por causa desta unificação, desta acumulação de funções que ocorre tanto no templo, como no sinédrio, como na sinagoga. E tudo isso forma uma rede, né, que amarra os judeus, não apenas na Palestina, mas por todo o império, né? Então, tem aí uma unificação, né? Percebam que Paulo, quando viaja, onde ele vai primeiro? Na sinagoga. Quando ele chega em Filipos, o que ele procura? Uma sinagoga. Quando ele chega preso em Roma, o que ele faz? Manda chamar as autoridades dos judeus, né? Roma era uma cidade importantíssima, a maior cidade do mundo antigo, manda chamar as autoridades dos judeus.
E ele fala, olha, eu estou aqui como preso, o nosso povo lá nos prendeu, me mandaram para cá. Eles falam, não ouvimos nada a teu respeito, não recebemos nenhum comunicado. Então ali você percebe muito claramente essa ligação formal, legal, jurídica entre as autoridades judaicas, ok? Então isso está muito estampado, assim, muito claro no Novo Testamento. Sim. O Mindurro, ainda voltando ao abraço de boy, ele diz que no abraço mesmo, nos intervalos da respiração, ela aperta mais. Olha que horror. Exatamente. Que danada, né? Eu acho muito interessante essa ideia, porque mesmo que, olha só, vou dar uma informação muito importante agora, mesmo que lá na sinagoga, na vila, vamos supor, lá em Cafarnaum, onde Jesus viveu, né? Na Galileia, tinha grande sinagoga lá e tal, que Jesus foi, curou, muitas das discussões ele fez na sinagoga de Cafarnaum. Essa sinagoga, ela está distante de Jerusalém e ela tem talvez uma liberdade maior para ser um centro de oposição a Roma, entendeu? Lá na sinagoga pode até haver um certo espírito conspirativo ou subversivo. Então aquele rabino ou um fariseu, lembra que o fariseu é aquela classe mais popular que está em todo lugar, inclusive no exterior. Paulo, por exemplo, era de família farisaica, né? E vivia em Tarso, na Turquia. Então assim, mesmo que a sinagoga e o fariseu e o rabino, o carinha do interior, né, esteja mais propenso a ser cooptado pela guerra contra Roma, entendeu o que eu estou querendo dizer? Aqui no templo, a adesão a Roma é fortíssima. Mas lá na ponta do sistema, lá na pequena sinagoga da vila, aonde o peso do jugo é maior, talvez lá haja um certo ar de rebelião contra Roma. Mesmo assim, o abraço da jiboia garante que lá na ponta o sistema seja coeso e preso ao jugo romano. Por isso, Jesus é muito mais simpático à sinagoga do que ao templo, óbvio. Porque o templo é aquela cabeça de ponte, né? Aquela amarração do sistema que subjuga todo o povo romano, o povo judeu, a Roma. E Roma sabe disso. Então ela negocia com o Sinédrio e com o templo. Ela não gosta do judeu, mas o judeu, a autoridade judaica, é um mal necessário. Enquanto o sacerdote fizer esse meio de campo, nós estamos tranquilos. Se o sacerdote começar a azedar, a gente tem que substituí-lo com um certo cuidado, né? Porque se a gente colocar um sacerdote impopular de oposição, ele pode agitar o povo, né? Então é uma situação muito delicada. Exato. Aí você vem me dizer que na Bíblia não tem política, não é verdade? Não, política não é coisa, aqui nós não discutimos política, né? As igrejas que querem escapar do bolsonarismo, as poucas igrejas que querem escapar do bolsonarismo, tentam ser alienadas ao contrário. Não, na minha igreja é proibido falar de política, aqui é proibido, nós não somos nem... Como se fosse a solução. Nós somos da terceira via, né? Nós não somos nem... Então aqui não falamos de política. Tira a política do Novo Testamento, que eu quero ver, tira a política da sinagoga, tira a política do templo lá, que eu quero ver. O que vai sobrar? Vai sobrar o Jesus do docetismo, o Jesus que não era homem de fato, que era tão santo que levitava. Porque o Jesus da Bíblia está se movendo num território extremamente complexo. Você acha a política brasileira, a política da sua cidade complexa? Quem é que manda aí na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia do Estado, ou na política nacional? Quem são as grandes bancadas do nosso país ou do seu lugar? Você acha muito complicado?
Ora, eu te garanto, espero que você tenha entendido isso, que Jesus viveu num campo minado. Exatamente, se até a sinagoga era uma câmara... Um campo liberava, minado o pastor era o juiz. altamente delicado. Altamente delicado. Quando Jesus fala, vocês serão levados diante das sinagogas, vocês serão julgados no sinédrio, vocês serão levados por amor do meu nome, sua própria família vai te trair, seu próprio pai vai te entregar às sinagogas, vocês serão açoitados, presos, mortos. Do que você acha que ele está falando? De piquenique? Não, né, irmão? Está falando de um território que todo movimento é altamente delicado. Então, quando você ouvir falar, e Paulo foi para tal lugar, e Jesus, deixando a Galileia, foi para tal lugar, você tem que ler isso com o estômago na boca. Se você não ler as páginas do Novo Testamento com o frio no estômago, com aquela coisa, ai meu Deus, o que vai acontecer aqui? Você não está entendendo nada. Você não está seguindo o Cristo. Você está lendo sobre um personagem fabricado pela religião. A tua, a minha. O Cristo do Evangelho é esse que eu estou apresentando para vocês. Por que isso não está escrito lá? Por causa daquilo que eu tenho falado desde as aulas de apresentação. Porque o povo do local sabia. E porque o Evangelho não foi escrito para você, meu irmão. Foi escrito para eles. E nós não sabemos essas coisas. Ora, o Evangelho precisa explicar o que é o sinédrio? Todo mundo sabe. Exatamente. Nós que temos que estudar para discutir, assim como nós não precisamos explicar para nenhum brasileiro o que é a Câmara de Vereadores, o que é o sindicato, o que é a comarca. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Por alto sabe, né? A menos que você vá para outra cultura completamente diferente, etc., para uma tribo indígena, talvez você tenha que explicar. Mas todo mundo sabe. Né? Então, quando você escreve hoje uma história e tal, você não precisa explicar, olha, a Câmara de Vereadores era uma casa de lei, de acordo com a lei e tal, papapá, não precisa. Então, é por isso que você está aí no domingo, Dia das Mães, ouvindo esse professor falar sobre templo. E aí é interessante, né? Porque daí você falar que não pode discutir política na igreja, eu não estou falando política partidária, eu estou falando política na mais pura acepção. Isso. Porque tem igreja também que fala assim, mas a tal igreja é progressista, não é isso que a gente está falando. Exatamente. Não é isso, não é política partidária, não é não se posicionar política por A partidária. ou B. Exatamente. É política na acepção mais pura da palavra. Exatamente. E aí a pessoa no sentido amplo, né? lê a Bíblia e não tem essa noção que essa aula está dando, por exemplo, de que lá na sinagoga era uma escola, era uma Câmara de Vereadores, que o chefe da sinagoga, o principal, que podia ser, se for comparar com o pastor hoje, o pastor não é um juiz. Por exemplo, não. E lá era um julga juiz. apenas questões religiosas. Sim, né, mas lá não era assim. Não, então, se não levar isso em conta, separação. como é que vai fazer comparação? Exatamente. Não tem jeito de fazer comparação. Exatamente. Né? Então, é falta de conhecimento, falta de conhecer. Ignorância da Bíblia. Exatamente. Né? Ignorância, analfabetismo. A gente fala tanto de analfabetismo político, né? Tem um analfabetismo teológico também, que é pior do que o político. Pior porque chega a conclusões errôneas e aí faz um mal danado, né, na vida das pessoas. O Gilberto falou, excelente aula como sempre. Obrigado. E a Denise disse, essas aulas não deveriam ter intervalo de uma semana. É muito bom de ouvir e aprender. Legal, gente. Então obrigado. É isso. E o Guilherme Falcão, excelente reflexão também. Legal. É interessante, né? Eu estou falando aqui sobre essa unificação de funções e nós estamos aí em plena discussão sobre Estado laico, né? Então eu deixo aí essa provocação para vocês, entendeu? O que nós queremos dizer com Estado laico? O que a bancada evangélica está pretendendo, né? Uma ministra como Damares, como o ex-ministro
Milton Ribeiro, essa bancada evangélica, né, os grandes coronéis da fé, o que eles estão pretendendo, né? Até que ponto a gente de fato acredita nessa laicidade do Estado, até que ponto nós queremos recompor o que Jesus destruiu, né? A libertação que Jesus nos deu. Então, é por causa do analfabetismo político e teológico que os crentes se tornaram o rebanho eleitoral, né? Não é mais curral eleitoral, porque crente não é boi nem vaca, mas é ovelha, né? Então, em vez de falar curral, a gente fala o rebanho eleitoral. Que Deus nos guarde disso. Feliz Dia das Mães, Deus abençoe todas vocês, todos vocês, aqueles que já perderam suas mães, como nós, né? Tchau, lembramos delas nesses dias, que seja de muita alegria, uma boa semana. Nos vemos na sexta-feira na aula de antropologia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.